Bom dia, investidor! Aqui é o Renato Falcão e esse é mais um dos meus vídeos diários em que eu compartilho com você alguns conhecimentos que eu acredito que fizeram uma diferença na forma como eu invisto, na forma como eu opero na Bolsa de Valores e eu acredito que podem gerar valor para você também. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é basicamente uma pergunta. Será que a Bolsa de Valores pode ser uma solução para quem tem objetivos de curto prazo, já que existem as operações de day trade, as operações de scalper trading e tudo mais? Será que essas são soluções apropriadas para quem tem uma visão de curto prazo? Bom, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou começar explicando algumas outras formas da gente explorar a Bolsa de Valores para a gente ir quebrando o pauzinho e desenvolvendo esse raciocínio, ok? Primeiramente, qual que é a versão mais tradicional de investimento que a gente observa no mercado de ações? São aquelas carteiras baseadas em análise de valor, na qual a gente vai fazer o buy and hold, né, o comprar para manter. Qual que é uma característica dessas carteiras? Você vai comprar para manter justamente porque existe no mercado de ações uma incerteza atribuída ao que vai acontecer logo depois da sua compra, mas você acredita que existe uma probabilidade de preço encontrar valor, do valor ser reconhecido e por conta disso de você ter uma apreciação a longo prazo. Justamente por isso, esse tipo de investidor não faz uma operação quando ele vai precisar de dinheiro para qualquer compromisso dentro de uma curta janela de tempo. Ele vai trabalhar somente com o recurso que ele pode esperar aí meses ou até mesmo anos para ver os resultados sendo colhidos. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre essa metodologia mais tradicional, vamos falar um pouco do mais tradicional para quem opera por análise gráfica, que é o swing trade, que você vai olhar gráficos em que cada barra do seu gráfico vai ser um dia completo de negociação, vai ser um pregão completo, e a partir dessa informação, o que você vai fazer? Você vai ter uma entrada determinada, um ponto de stop loss que vai invalidar a sua posição e um ponto de stop gain que vai ser o seu alvo. Operações que são guiadas pelo gráfico diário, as operações de swing trade, têm como característica uma duração entre os 2 e os 20 dias. Ah, tá vendo, Renato? Cada posição do swing trade já trabalha com um universo mais curto. Será que eu consigo pensar então em fazer swing trade a curto prazo? Só que aí que tá. O swing trade, ele tem entrada, stop loss e stop gain. O que acontece com isso? Você vai acertar todas as vezes? Não. Não vai acertar todas as vezes. Você vai acertar as primeiras operações que você fizer? Bom, pode ser que sim, mas você não tem essa certeza. Assim como um encarteirador de ações a longo prazo não tem a certeza de que ele vai comprar e vai ter uma apreciação instantânea daquele item de valor que ele colocou em carteira. E sendo assim, pode ser que você tome alguns stop losses em algumas operações, alguns stop gains em outra, alguns stop losses em outra e fique sambando um pouco no seu capital por algum período de tempo, às vezes com algum breve prejuízo. Não é incomum a gente ver alguns cases de swing trade em que a gente vê a curva de capital do método desde, por exemplo, 5 ou 10 anos antes do que a gente está hoje, e a gente pode observar uma curva de capital com crescimento exponencial, né? Em geral são aquelas que fazem manejo de risco em cima do capital, vão atualizando, vão possibilitando juros compostos, enfim, são estratégias show de bola. Você olha aquela estratégia e fala, meu Deus do céu, vou virar swing trader. E o que acontece? Se você olhar um pouquinho mais atenciosamente, você vai observar que sim, entre o ponto de início e fim, você teve um resultado praticamente exponencial se a estratégia é realmente uma estratégia boa de swing trade. Mas você vai observar que houve alguns ruidinhos, né? Ah, bobagem, Renato, olha o resultado final, olha que beleza. Aí você vai dar uma olhadinha naqueles pequenos ruídos e você vai observar uma informação interessante. Você vai observar que às vezes aquela pequena instabilidadezinha na sua curva de capital de swing trade, ela durou meses, ela durou quase um ano. E isso não é tão incomum quanto parece. Muitas vezes a gente se pega nesse viés, né, de olhar o resultado final de um trade system, de uma estratégia, de algo que a gente fez. E esse viés vai fazer justamente com que a gente ignore tudo o que aconteceu no meio do caminho, tudo o que aconteceu naquela curva que a gente gostaria de ter estado dentro. Mas às vezes a gente vai estar numa situação em que o capital vai passar por períodos de ociosidade, lateralização, leves prejuízos por meses e algumas vezes por
mais de um ano. E isso é incomum no swing trade? Não. Por quê? Porque como todo trading system baseado em volume, em massa de dados, em massa de operações finalizadas, o swing trade vai começar a demonstrar aquilo a que veio quando você tiver uma amostra eficiente, quando você tiver uma amostra de 100, de 150 operações. E por que isso é um plano de longo prazo? Porque o modelo de swing trade muitas vezes vai dar 3, vai dar 5 operações por mês. Então mesmo o swing trade tendo uma janela de operação de 2 a 20 dias para cada um dos trades, basicamente você não vai colocar isso num planejamento de curto prazo porque você não consegue ter um controle da sequência de gains e losses, o que vai vir primeiro, o que vai vir em qual ordem, se você vai entrar tendo retornos imediatos, se você vai entrar passando por acumulações de curva de capital. Então, dessa forma, resta o day trade. E com o day trade, qual que vai ser o raciocínio? Bom, se você opera no mercado de day trade, você deve saber que as operações começam e terminam sempre no mesmo dia. E como essas operações elas vão começar e terminar no mesmo dia, a gente pode ter a ideia de, poxa, isso sim é um curto prazo. Só que o que acontece no day trade? Quando você está operando gráficos curtos, você naturalmente está trabalhando com uma qualidade da base de dados geradora de cada sinal um pouquinho mais ruidosa, em que de repente um player mão pesada que está operando errado pode influenciar o sinal que o gráfico te mostra, ou o sinal que o book te mostra. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a qualidade da massa de dados geradora de cada sinal do day trade abre um pouquinho mais de espaço para ruído. E com isso, o que acontece? O day trade ele vai passar por muitos períodos em que, juntamente aos custos operacionais e toda aquela situação de distorções que você observa na agressão ao book de ofertas, o day trade vai te proporcionar muitos períodos em que você não vai sair do lugar. E vai ter alguns períodos extremamente favoráveis, vai sim. E vão ser os períodos em que você, se tiver uma estratégia boa nas mãos, vai desenvolver ganhos de capital. Só que mesmo sendo operações de curto prazo, mesmo sendo operações em que dentro de um mês você começa a ter uma amostra relevante, essa amostra muitas vezes pode estar acumulando informações de baixo teor de proveito. Então, basicamente, mesmo com o day trade, você pode passar aí por alguns meses de lado, por alguns meses de prejuízo. Isso é normal. Sendo assim, aí vem a pergunta: o day trade é uma solução de curto prazo? Talvez mais do que swing, talvez mais do que as carteiras de longo prazo, mas definitivamente não é uma solução para quem está precisando de dinheiro para o mês que é seguinte, para quem já tem um compromisso fixado, para quem de repente teve uma entrada de caixa hoje e vai ter uma saída de caixa amanhã ou depois. E qual que é a conclusão que a gente chega em cima de todo esse bate-papo? Se você tem uma obrigação de curto prazo, se você tem um dinheiro de curto prazo, não existe muita alternativa senão deixar ele na renda fixa. Por quê? Porque se você vai ter uma obrigação curta, você não pode expor ele a riscos. O risco é a incerteza, o risco é a oscilação, que pode ir ao seu favor como pode ir contra. As estratégias de renda variável transformam o risco em oportunidade, mas se você não der tempo para que elas se desenvolvam, o que elas podem transformar é risco em frustração. Dessa forma, eu concluo essa mensagem do vídeo de hoje. Tem alguma opinião parecida? Tem alguma opinião diferente? Tem alguma opinião derivada? Pô, coloca aí nos comentários, vai ser um prazer saber o que você pensa a esse respeito. Se você gostou do vídeo, dá um like. Eu não sei se você está assistindo no Facebook, se você está assistindo no YouTube, mas dá um joinha que é a forma da gente saber que esse conteúdo está agregando, que a gente está falando coisas que realmente impactam, que realmente agregam valor. E se você não está vendo em nenhum desses dois lugares, fica aqui a minha dica de você ir lá no canal do Portal Alok no YouTube e se inscrever para ter acesso em primeira mão a esses vídeos que eu posto diariamente às 9 horas da manhã. Eu espero que você esteja gostando e, bom, eu te vejo amanhã nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, com mais um conteúdo que eu acredito que pode te gerar um pouquinho a mais de crescimento por dia, todos os dias. Vamos nessa!